Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Balahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o sexto dia da semana, finalizando aí, Baruch Hashem, mais uma semana, e após o pôr do sol, é Shabbat, é dia de recebermos o Shabbat. Saímos dos dias comuns e entramos no dia sagrado, no sétimo dia, no dia do nosso descanso. Dia de nós nos prepararmos, né? Prepararmos aí a nossa casa, deixarmos tudo pronto, o suco, o vinho, as halot, preparar a mesa para o jantar, para a primeira refeição do Shabat, enfim, fazendo realmente, né? Aquilo que a Alahá, a lei, né, os ensinamentos de nossa bendita Torá, o ensinamento de nossos sábios determinam com respeito ao dia do Shabat. Então, às 19h20, e estaremos permitindo Hashem, iniciando aí mais um Shabat, e desde já eu convido a todos a estarem conosco neste Shabbat. E a todos que têm estado conosco, né, que nos acompanham também diariamente, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Hoje estaremos então concluindo a leitura da Parashá Vayera, a 14ª porção de nossa bendita Torá, a Parashá Vayera, do livro de Shemot, Êxodo. A leitura, hoje faremos 2 aliot, né? Como de costume. No sexto dia, sempre fazemos as 2 últimas aliot. Fazemos a sexta e a sétima, né? Então, a leitura de hoje está no capítulo 8, do verso 19 até o capítulo 9, Passuque 35. Então, nosso Boker Tov, muito bom dia a todos. Estamos no dia 16 do mês de janeiro, do ano de 2026, e no dia 27 do mês de Tevet. Estamos também concluindo no Shabbat Rosh Chodesh, né, neste Shabbat. Então, estamos também finalizando o nosso mês de Tevet, o 4º mês de nossa bendita, o 4º mês do nosso calendário judaico. Tá bom? Então, a você que hoje, dia 16 de janeiro, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'ami, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai notei hatorá. E farei uma salvação para o meu povo, e para o teu virá a praga. Amanhã será este milagre, e fez o Eterno assim. Chegaram animais daninhos em grande massa, a casa do faraó e a casa de seus servos, e a toda a terra do Egito, e arruinava por causa dos animais daninhos. E chamou o faraó a Moshe e Arão por causa dos e chamou o faraó a Moshe e Arão e disse-lhes: Ide, sacrificai a vosso Deus nessa terra. E disse Moshe: não é justo fazer assim, porque é abominação para os egípcios sacrificar ao Eterno nosso Deus. Se sacrificarmos a adoração dos egípcios aos seus olhos, certamente eles nos apedrejarão. Caminho de 3 dias andaremos no deserto e sacrificaremos ao Eterno nosso Deus, como ele nos diga. E disse o faraó: eu vos enviarei e sacrificareis ao Eterno vosso Deus no deserto. Somente não ireis longe, farei oração por mim.
E disse Moshe: Eis que eu saio de perto de ti, e orarei ao Eterno, e tirar-se-ão os animais daninhos do faraó, de seus servos e de seu povo, amanhã. Somente não volte o faraó a burlar, não enviando o povo para sacrificar ao Eterno. E saiu Moshe de junto do faraó e orou ao Eterno. E fez o Eterno conforme a palavra de Moshe, e tirou os animais daninhos do faraó, de seus servos e de seu povo. Não ficou um. E endureceu o faraó o seu coração também desta vez, e não enviou o povo. E disse o Eterno a Moshe: Vai ao faraó e dize-lhe: Assim diz o Eterno, Deus dos Hebreus: Envia o meu povo para que me sirva. Pois se te recusares a enviá-lo, e ainda o detiveres, eis que a mão do Eterno estará sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os asnos, sobre os camelos, sobre as vacas e sobre os rebanhos, com pestilência muito grave. E separará o Eterno o gado de Israel do gado do Egito, e não morrerá nada do que possuem os filhos de Israel. E determinou o Eterno um prazo, dizendo: Amanhã fará o Eterno esta coisa na terra. E fez o Eterno esta coisa no dia seguinte. E morreu todo o gado do Egito e do gado dos filhos de Israel, não morreu um. E mandou o faraó ver, e eis que o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E endureceu o coração do faraó, e não enviou o povo. E disse o Eterno a Moshe e Arão: Tomai vossos punhos cheios de fuligem da fornalha, e a jogará Moshe para o céu aos olhos do faraó. E se será por fino sobre a terra do Egito, pó fino sobre a terra do Egito. E será sobre o homem e sobre o animal sarna que desabrocha em úlceras por toda a terra do Egito. E tomaram a fuligem da fornalha e estiveram diante do faraó, e jogou a Moshe para os céus, e foi sarna de úlcera que desabrochava no homem e no animal. E não puderam os magos ficar perante Moshe por causa da sarna, porque estava a sarna nos magos e em todo o Egito. E endureceu o Eterno o coração do faraó, e não os escutou, como falara o Eterno a Moshe. E disse o Eterno a Moshe: Madruga pela manhã e apresenta-te diante do faraó. Dize-lhes: Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: Envia o meu povo para que me sirva, porque dessa vez eu mandarei as minhas pragas a teu coração, e teus servos e a teu povo, para que saibas que não há como eu em toda a terra. Pois agora poderia estender minha mão e ferir a ti e a teu povo com a pestilência, e serias aniquilado da terra. Entretanto, por isto é que te fiz ficar, para mostrar-te minha força e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Todavia, espezinhas meu povo para não os enviá-lo. Eis que farei chover a esta hora amanhã uma chuva de pedra muito forte, como nunca houve igual no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora envia para juntar teu gado e tudo que tenhas no campo, a todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, descerá sobre eles a chuva de pedras e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Eterno, dentre os servos do faraó, fez fugir a seus servos e a seu gado as coisas. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos e seu gado no campo.
E disse o Eterno a Moshe: estende a tua mão para os céus, a fim de que caia uma chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre o homem, sobre o animal, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E estendeu Moshe a sua vara aos céus, e o Eterno mandou trovões e chuva de pedras, e andou fogo na terra, e fez chover o Eterno chuva de pedras sobre a terra do Egito. E houve chuva de pedras, e fogo que se acendia diante da chuva de pedras, muito forte, como não houve igual em toda a terra do Egito, desde que foi uma nação. E feriu a chuva de pedras em toda a terra do Egito, tudo o que havia no campo, desde o homem até o animal, e a toda a erva do campo feriu a chuva de pedras, e toda a árvore do campo quebrou, salvo na terra de Goshen, pois ali estavam os filhos de Israel. Não houve chuva de pedras. E mandou chamar o faraó a Moshe e Arão, e disse-lhes: pequei desta vez, o Eterno é justo, e eu e meu povo somos os ímpios. Rogai ao Eterno, e basta de trovões, de chuva, de pedras, e vos enviarei, e não continuarei a estar aqui. E disse-lhe Moshe: logo que eu estiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno, os trovões cessarão, e não haverá mais a chuva de pedras, para que saibas que do Eterno é a terra. E quanto a ti e a teus servos, sei que ainda não temereis diante do Eterno Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga e o linho no talo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque são tardios. E saiu Moshe de junto do faraó à cidade, e estendeu suas palmas ao Eterno, e pararam os trovões e a chuva de pedras, e não caiu chuva na terra. E viu o faraó que parou a chuva de pedra e os trovões, e tornou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos, e ficou endurecido o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel, como falou o Eterno por intermédio de Moshe. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betorreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. E assim concluímos a leitura do livro da Parashá Vayera, e na manhã do Shabat, então, faremos o serviço de Shacharit, permitindo Hashem, e com o shiur do Shabat, com comentários desta Parashá, mas correspondente ao primeiro ciclo. Então, estaremos estudando a partir do capítulo 7, onde nós iniciamos a leitura, do capítulo 7, do verso 1 a seguir, ou melhor, do versículo 2. Capítulo 7, verso 2, porque estamos na leitura do primeiro ciclo dos 3 anos em que estudamos nossa bendita Torá. E nós concluímos a leitura, e ela inicia a leitura, na verdade, falando o Eterno, o próprio Moshe, diante do faraó. Moshe falou, né? E farei uma salvação para meu povo, e para o teu virá a praga amanhã. Será este milagre que fez o Eterno assim. Então, nós estamos na leitura da Torá, falando do êxodo, da história do nosso povo no período em que eles viveram no Egito, e até que Deus, o Eterno, levantou o resgatador, Moshe, para tirar o nosso povo da escravidão. Porém, como Hashem
havia dito a Moshe, o faraó não deixaria o povo sair e, por consequência disso, estariam também recebendo o povo, né, as pragas por causa do endurecimento do coração. Então, nós não concluímos essa parte dessas pragas ainda na próxima Parashá que estaremos estudando, né, que é a Parashá Bo. Na próxima Parashá, aí sim estaremos concluindo essas 10 pragas que caíram na terra do Egito. Então, o que Moshe fala ao faraó, ele apresenta aqui o povo de Israel e o povo egípcio, né? Moshe fala, e farei uma salvação para meu povo, e para o teu virá a praga. Então, o povo que Moshe se refere ao faraó era o povo de Israel. Então, o povo de Israel sempre foi considerado, como até mesmo chamado, né, como a Torá, os profetas falam, o próprio Deus, o Criador, tem se manifestado em relação a Israel, o chamando de meu povo, né, do meu povinho. Então, Israel é o povo que Deus, que o Eterno, criou. Deus formou a nação de Israel. E a nação de Israel não foi criada para viver na terra do Egito. Assim como a nação de Israel não foi criada pelo Eterno para sofrer, para viver uma vida de sofrimento. Hoje nós vimos como Israel ele está passando os seus dias com tantas ameaças, ataques, tantos atentados que têm ocorrido contra o nosso povo. Então, muitos podem acreditar que isso nunca vai acabar. Israel sempre estará sofrendo, né? Que vai sempre sofrer neste mundo. E pensar assim é pensar como o faraó, que também queria que o povo de Israel permanecesse ali como escravo e, com o passar do tempo, fosse se assimilando às culturas egípcios, né? E esquecendo o Eterno. Mas isso não aconteceu, porque Israel, como nós temos falado, foi formado pelo Eterno para ser uma nação sacerdotal, para levar às demais nações o conhecimento deste Deus Criador. Então, a primeira nação foi o Egito, e o Egito já quis prender Israel, né? Já quis segurar Israel, mas não aconteceu. Então, mesmo após a saída do Egito, ao longo desses mais de, praticamente são 4.000 anos de história do nosso povo, muitas outras situações Israel viveu de exílio, de perseguições, de decretos de destruição. Então, ao longo desses 4.000 anos, o nosso povo teve que sempre lutar em busca da sua redenção. Então, a redenção dos filhos de Israel estava ali, Moshe estava ali, para retirar o povo daquela dura servidão. Mas o faraó não queria deixar o povo sair. Então, é a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas falam, nós vamos acabar com Israel, nós vamos destruir Israel, enfim, tudo isso
são palavras, né, como o próprio Faraó também falava e que não teve valor nenhum. Então, o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu na saída do nosso povo do Egito. Foi profetizado que Deus levantaria o resgatador, e o resgatador veio e tirou o povo. E está profetizado também que o Eterno enviará o Mashiach. E o Mashiach, ele vai chegar a qualquer momento, o Mashiach vai chegar e vai, como muitos de nossos sábios já acreditam, né, que o Mashiach já está no nosso meio, mas o fato é que quando o Mashiach de fato ele chegar, quando o Mashiach chegar, ele vai haver todo um processo para a nossa redenção final, e aí nunca mais essas histórias vão se repetir, porque nós entraremos no reino, no Olam Rabá, no reino vindouro, no reino de paz e de justiça, que é o que nós esperamos. Que assim seja e que Hashem nos abençoe para que possamos manter firme a nossa caminhada no nosso dia a dia. É isso, pessoal. Um ótimo dia. Que Hashem vos abençoe grandemente. Tenham todos um excelente dia e nos encontramos, permitindo Hashem, às 19h20 no nosso serviço de Kabbalat Shabbat. Shalom a todos, Boker Tov, Shabbat Shalom. Fique com Deus.